E aí, você acha que dá para fazer uma coroa num dente anterior sem pino? Então, continua com a gente para você ver se você pode e até mesmo se você deve fazer uma coroa num dente anterior com tratamento endodôntico ou não, sem presença de pinos de fibra ou sem a presença de núcleo metálico fundido, beleza? Então assim, normalmente para o dentista, quanto mais estrutura do dente for perdida, ou seja, quanto maior a destruição desse dente, mais a gente precisa colocar um pino. Normalmente é assim que a gente pensa. Agora, será que é isso mesmo? Então assim, se você quiser saber tudo sobre você restaurar dentes anteriores ou posteriores endodonticamente tratados, extremamente destruídos, se você pensa em eliminar o uso de pinos e núcleos da sua vida, você só precisa fazer uma coisa. Se inscreve no botão que está aí embaixo, se inscreve no nosso canal para você ver cada vez mais conteúdo sobre isso. E são conteúdos que vão ajudar na prática diária aí do seu consultório, beleza? Então, para a gente entender se você vai precisar ou não colocar o pino, vamos colocar uma situação, né? Vamos colocar aqui um dente que está destruído. Vamos imaginar, independente se ele é endodonticamente tratado ou não, tá? Primeiro, não é endodonticamente tratado, esse dente vital, mas ele teve uma grande perda de estrutura, ele está aí bem desgastado e você precisa fazer uma prótese nele. Uma restauração direta, principalmente uma restauração indireta, tá, tanto faz. Você faria o tratamento de canal nesse dente, mesmo não tendo nenhum comprometimento pulpar, para colocar um pino para você fazer a restauração? Você acha que precisava disso? Agora, e se esse dente está completamente destruído? Então assim, hoje a gente trabalha em cima da adesão. O nosso problema como dentista é que toda a nossa formação, não importa se você é um dentista muito antigo ou se você foi um dentista formado mais recentemente, mas a nossa formação em relação à odontologia restauradora está muito baseada nos conceitos de preparos retentivos, de que você precisava criar uma retenção mecânica para as suas restaurações. Só que hoje a gente tem a adesão muito bem estabelecida, muito bem conhecida e extremamente bem aplicada, se feita da maneira certa. E com isso, grande longevidade e muito superior na sua qualidade, respeito às estruturas, tanto na questão biológica como na questão estrutural mesmo do dente, se você fizer a adesão da maneira correta. Então, o grande problema inicial é essa diferença de pensamento. A gente achar, às vezes, que um dente, por estar endodonticamente tratado, que precisa de mais elementos para reter uma restauração do que um dente que não está endodonticamente tratado. Você pode até tentar, alguns de vocês podem até ter pensado, mas eu botaria o pino mesmo assim, mesmo que esse dente tivesse vital. Tudo bem, mas muitos dentistas têm o pensamento de que quando está vital eu não preciso de pino e quando está desvitalizado com tratamento endodôntico eu preciso colocar pino. E esse é um pensamento errado. Então assim, para que serve o pino? Tanto faz, é o pino de fibra ou o núcleo metálico. Qual que é a função do pino? A função do pino é única e exclusiva reter o material de restauração. Ele não reforça o dente, ele não deixa o dente mais forte, não deixa menos suscetível à fratura, nada disso. Ele não reforça a sua restauração, não deixa ela mais forte, nem a restauração e nem o dente. Não, ela simplesmente segura ela no lugar. Esse é o objetivo no pino, você criar ali um anteparo para você reter mecanicamente aquela sua prótese ou sua restauração. Claro que hoje em dia a gente usa outros tipos de cimento, né? A gente não usa mais cimento fosfato, a gente usa cimentos adesivos e por isso mesmo, por a gente ter uma questão de adesão, esse lado de pensar no pino como uma forma de reter a nossa restauração, que passa a ser um pensamento antiquado. Porque a adesão, quando você retém pela adesão, colando corretamente esse material ao dente, você tem uma retenção muito maior que você tinha quando você usava a retenção mecânica. Então a retenção adesiva é melhor do que a retenção mecânica. O problema é que muitas pessoas ainda acham que tipo assim, mas se eu tiver as duas não tem problema. Aí eu vou estar somando uma com a outra. Não, você não soma, porque a retenção pela adesão é tão superior à retenção mecânica que a retenção mecânica ela não existe. Na verdade, ela pode gerar outros problemas. Então muita gente fala assim, mas pino fratura. Não, não é bem assim. É que assim, o risco de você ter uma fratura num dente com a presença de um núcleo ou de um pino de fibra é maior do que a incidência de quando você não tem nenhum tipo de pino nesse dente restaurado, independente do nível de destruição que tiver o seu dente. Não importa se ele está lá em cima, com bastante estrutura acima do término gengival, ou se a tua raiz, você só tem a raiz no nível gengival,
sempre a incidência de fraturas, e principalmente de fraturas que você não vai conseguir reparar, vão ser maiores quando você tem pino. Pior com pino metálico, também é ruim com pino de fibra de vidro e é menos catastrófico, ou seja, as perdas são mais fáceis de reparar quando você não tem o uso de nenhum desses pinos. Então é isso que a gente tem que entender, não é que vai quebrar, tá? Mas é que quando quebrar, porque tudo vai falhar, e quando falhar, essa falha ela tende a ser mais catastrófica, tende a não possibilitar o reparo. E o reparo é importante, é melhor a gente reparar várias vezes esse dente só utilizando, por exemplo, materiais restauradores, do que a gente ter que mudar para um implante. Então é isso mesmo que você escutou, tá bom? Então é muito melhor a gente restaurar os dentes sem pino quando a gente prevê que essa restauração um dia vai falhar, porque todas as restaurações vão falhar. E quando elas falham com pino, independente se for fibra de fibra ou pino de metal, elas sempre vão falhar de uma maneira mais catastrófica, ou seja, que não será possível reparar. Agora, aí você está pensando, tá, mas e quando está muito destruído? Então, que nem eu falei antes, quanto mais destruído o teu dente, mais conservador, tá, na sua abordagem você deveria ser. Por quê? Para tentar preservar aquele resíduo de dente ou de raiz que você ainda tem. Quanto menos estrutura de dente que você tem, maior é o índice de fratura. Os estudos mostram que quando você tem um dente com um remanescente dental com 2 milímetros acima do término do seu dente, você vai ter o uso de pino é indispensável, que até a própria retenção, se você quiser, pode ser dado pelo teu dente. Fora a questão da adesão, que daí nem se qualifica, muito melhor. Agora, quando você está no nível gengival, por exemplo, o seu desgaste, na verdade, você podia até pensar, mas eu preciso de uma retenção ali. Mas se você coloca um pino, o índice de fratura é ainda maior do que se você tivesse algum tipo de estrutura. Então, quanto mais destruído o dente é, menos pino você precisa colocar, menos pino você tem que indicar. Mais destrutivo vai ser esse pino quando essa restauração vier a falhar. Mesmo numa situação como essa, desse caso que vocês estão vendo, começaram a ver aqui eu restaurar, aonde você não tem mais remanescente acima do término, acima do nível gengival, aonde você tem até, às vezes, uma presença ou não de trincas intrarradicular que ainda não geraram fraturas, mas essa trinca, se você botar um pino, aí ele vai vir a fraturar. Restaurando ele com qualidade, com longevidade, utilizando a resina composta para poder fazer o seu material de base, ali a base da sua restauração, e fazendo um preparo de coroa total. Mas daí, ao invés de você usar o pino de fibra de vidro, você vai usar, ou núcleo metálico, você vai usar uma fibra chamada Ribond, junto com a construção desse abutment, né, desse formato de preparo, eu vou ter com essa fibra uma situação muito interessante. Você lembra que o pino ele não reforça o dente? Ele só aumenta a retenção mecânica, né, da tua restauração? Então, já essa fibra, o Ribond, ele é completamente diferente. Ele não tem nada a ver com retenção. Ele tem a ver com absorção e dissipação de forças. Então, se ele absorve as forças oclusais que esse dente está recebendo, seja oblíqua, seja horizontal, seja o que for, tá? Dente anterior, dente posterior, e ele não só absorve, mas também ele dissipa essa força pelo dente, você acaba tendo um aumento da resistência desse dente, dessa restauração, frente a possíveis fraturas. Então, o uso da fibra, sim, ele aumenta a resistência do dente. E junto com a adesão, você vai conseguir reter essa prótese e ter uma grande qualidade, uma grande longevidade. Beleza? Agora, claro, tem que escolher o adesivo aí correto para você poder fazer a fibra. Tem toda a sequencinha de você fazer esse processo de adesão, né? De qual é o adesivo que você vai usar, como você vai polimerizar, uso de resina composta, uso de resina flow, como você vai colocar essa fibra. Mas tudo isso é uma conversa para outro dia. E se você quiser saber mais sobre isso, você tem que simplesmente fazer uma coisa, que é se inscrever no nosso canal. E enquanto você espera esse vídeo, tem 2 vídeos que vão aparecer aqui para você. Um é uma indicação do YouTube, que a gente tem certeza que você vai gostar, porque o YouTube te conhece direitinho. E um vídeo é o que a gente separou para você, que a gente tem certeza que vai agregar muito aí no seu dia como clínico. Beleza? Valeu, até a próxima.